os primeiros preconceitos que eu tive na minha vida foi a minha família, né? A minha mãe, os filhos, o marido, e tudo que eu vivia para vocês, para a família, era muito difícil entender. Mas eu nunca desisti. E é para isso que a gente está aqui, para você que está escutando, perceber que a gente tem, às vezes, um preconceito ou um medo, a gente pode dizer também, daquilo que a gente não conhece ainda, né? Então, aprender a respeitar. A vida nos ensina muito também, a vida nos mostra, mas o quanto antes a gente conseguir aprender a respeitar e entender que tudo é muito bem-vindo, que aquela crença ou aquela cultura ou aquele modo de pensar pode não ser igual ao meu, e mas cada tá tudo um bem. tem o seu tempo. Tem que respeitar o tempo de cada um. Com certeza. E está começando o programa Além do Óbvio com Ana Faedo. Hoje é o nosso primeiro episódio e aqui é um espaço para a gente ter uma conversa leve e aconchegante, natural, tudo para conversar sobre o nosso dia a dia. E o que você pode esperar desse programa? Convidadas especiais que, inclusive hoje, tem uma super especial. Uma das pessoas mais importantes da minha vida, quem você imagina que seja. Também vai ter conversa boa, música leve, sorteios e ainda um quadro mega especial de tarô ao vivo com Marta Elizabeth. Isso mesmo, é só você interagir com a gente pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo WhatsApp número 99107-2717, que você vai poder participar tanto do sorteio quanto do tarô ao vivo. Então é isso, está começando o programa Além do Óbvio. Com a minha convidada mais do que especial. Eu tô sentindo um friozinho na barriga por aqui de estar fazendo uma coisa pela primeira vez. Que delícia! E a minha convidada, nada mais, nada menos do que a minha mãe, a Marta, terapeuta, também taróloga, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, e minha sócia. Então, Marta, seja bem-vinda! Eu que agradeço, muito bom. Obrigada pelo... Bom, não preciso falar muita coisa, né? A Marta sempre me apoiando. Minha mãe, hoje eu vou me permitir chamar de minha mãe. Ela nunca sabe se chama de minha mãe ou se chama Marta. A minha mãe sempre me apoiando em todas as loucuras e nessa não podia ser diferente. Com certeza, você aprendeu com a mamãe, né? Sempre fazendo loucuras. E cá estamos. Isso. Marta, o nosso primeiro programa para a gente falar sobre assuntos da vida, do dia a dia, que você me ensina muito, né? Tenho aprendido dia a dia, muitos desafios, coisas que a gente não entende. Então, esse programa é para a gente falar sobre isso. Sobre a vida, né? Sobre é a a coisa vida. que eu mais amo falar. E para a gente tentar entender juntas e desvendar um pouquinho dos mistérios da vida. E hoje o nosso assunto vai ser sobre como transformar desafios em novos caminhos. É o que eu mais fiz da vida, né? Porque todos os dias é um desafio novo. E é com os desafios que a gente aprende, né? Com certeza. E eu tenho aprendido isso cada vez mais. Né? Nessa vida de empresária, que a gente também é sócia. Temos a Cia da Magia, que a gente vai falar sobre isso também durante o programa. E são desafios diários que a gente enfrenta sobre a empresa, sobre a loja, sobre o nosso relacionamento, sobre relacionamento com outras pessoas. A vida, o corpo, a saúde, né? Nem todo dia você está disposta, mas você tem que estar sempre aberta para o que vem. Sim. Então vocês sentiram que a nossa conversa hoje vai ser de mãe para filha, de sócias e sobre a vida. Marta, quem é você? Ah, Marta Elizabeth, né? Uma louquinha. Passou a vida inteira fazendo loucuras. E com essas loucuras eu aprendi muito. O que chamam de loucura, eu chamo de normal. Eu quis aprender o que é a vida. Eu sempre, muito jovem, eu dizia, a vida não é só isso. Não é só isso, né? Inclusive, a minha mãe me colocou num colégio de freira para ver se dava jeito daquela menina sapeca que eu era, né? Com 12 anos, eu era muito sapeca. E eu aprendi muito
inclusive com estas irmãs, né, no colégio, eu despertei para a espiritualidade, por o além de nós, que lá muitas respostas vieram, tipo, não é só isso, Marta, tem muito mais. E eu comecei a desvendar, eu comecei a ler livros que na época eram proibidos, né? Eu encontrei uma biblioteca em Curitiba, que eu morava em Curitiba, e a biblioteca tinha livros muito especiais, como você se auto-hipnotizar, como você meditar, e aquilo para mim chamava muita atenção. Totalmente fora do óbvio. Fora do óbvio. Nossa! Onde estava Marta? No colégio, na biblioteca ou na capela? As irmãs iam me buscar na capela ou na biblioteca, lendo livros. E assim, como uma grande curiosa, foi despertando para a vida. Hoje eu sou uma grande curiosa, né? Uma mulher que viveu muitas coisas, estudou muito e estuda até hoje, né? Eu me formei, a primeira formação, quem adivinha? Não tem nada a ver com essa Marta que você está vendo aqui hoje, hein? Informática, analista de sistemas, né? Eu dizia sempre, não, eu vou trabalhar com máquina, porque com pessoas é muito difícil. Eu prefiro a máquina. E era a época que eu fiz faculdade, era no auge, estava chegando os computadores. E eu digo sempre que o desafio da nossa vida, do nosso dia a dia, é lidar com pessoas, né? Sim, e fui trabalhar com máquina. E depois eu fui fazer artes plásticas, fui desenhar, fui aprender coisas. A Marta foi funcionária pública durante 20 e poucos anos. Mas eu me aposentei como funcionária pública, Totalmente, né? outra pessoa. 35 anos de funcionária. Mas também foi essa Marta quem moldou quem você é hoje. Com certeza. E as pessoas que estavam comigo, né? Eu fui aprendendo. Enquanto eu tive filhos, eu tive que parar um pouco com essa loucuragem, né? Eu tive que parar Se centrar um pouquinho. Se centrar um pouco. Marta, agora você tem filhos, né? E daí eu tive que olhar para os filhos e caminhar junto com eles, que foi a coisa mais linda e maravilhosa que eu vivi, né? Com os filhos. Me dediquei, fui uma mãe muito dedicada, né? Com certeza. Eu acho que meus filhos não podem reclamar. Nem um pouquinho, nem eu, nem o Marlon. Então, você me perguntou quem sou eu. Hoje eu sou terapeuta, artista plástica, né? Que eu trabalho com terapia e com as minhas artes. E sou escritora. Que em breve a gente está trabalhando para ter mais livros por aí, Eu né? tenho 3 livros escritos. 3 livros escritos e não editados ainda. Mas vamos editar. O único que eu editei foi esse. Publicou, que você publicou. Que eu publiquei, não editei, que eu publiquei. Um livro de desenhos, né? De poesias das minhas vivências. Esse é um dos desenhos que eu faço com giz pastel, né? Para quem está nos escutando na Cidade FM 99.5, a gente também está ao vivo no YouTube, onde você consegue ver um pouquinho mais dessa obra linda que a Marta está mostrando aqui para vocês. São poesias onde eu desabafava, onde este livro, inclusive, ele nasceu quando você era pequena. Que como eu não conseguia viver o que eu queria viver naquela época, não que eu estava presa, eu só queria viver mais. Eu comecei a escrever, ali que eu comecei a desabafar no papel. Eu tinha poesias até em guardanapos. Eu ia nos restaurantes e ficava escrevendo. Eu tinha nos guardanapos, eu tinha nos papéis, eu tinha em tudo que é lugar. E depois eu fui... fiz coletânea de tudo isso e publiquei o primeiro livro. Que foi uma publicação linda, a gente fez uma festa. Maravilhosa. A publicação foi um momento muito lindo da minha vida e vocês já eram
crescidos, né? E quem quiser acompanhar a Marta pelo Instagram, ela tem a rede social dela também, né? Onde ela conta um pouquinho da vida, que também tem a parte que ela é terapeuta, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, vocês vão ver a Marta bastante por aqui, tá? Hoje ela tá como convidada, que ao longo dos programas vão ter outras convidadas também, mas a Marta vai ter um quadro fixo aqui no programa, que é o Tarô Sistêmico com Marta Elizabeth. Então, se você quiser acompanhar também o Instagram dela, é Marta Elizabeth, com Z, .terapias. Já segue ela por lá. Então, fala um pouquinho dessa tua vida de terapias. Terapias, isto. Enquanto eu, funcionária pública, eu ouvia nos corredores as pessoas contando tempo para a aposentadoria. E isso me arrepiava. Eu dizia, não, eu não vou me aposentar, não posso me aposentar. Eu tenho que viver muito mais, né? Eu não posso. E eu dizia sempre para o universo, além do que eu já sei, além do que eu faço, que eu desenhava, eu escrevia, o que eu posso fazer depois que eu terminar esse ciclo de funcionária pública? E eu comecei a estudar terapias, comecei a fazer cursos de terapias. Chegava o final de semana, onde a Marta estava, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Eu conheci o Brasil fazendo cursos sobre terapias, cursos de constelação, curso de apometria, curso de tarô, e aonde eu ouvia falar que tinha movimentos, tinha encontros espirituais, lá a Marta estava, né? E eu ainda não conhecia nada desse universo, Não, ainda estava lá curtindo a não. minha juventude. E quando... eu posso contar? Bem longe. Quando... Ao vivo acho que não, mãe. Vamos manter a seriedade. Quando eu comecei a sair muito, a fazer cursos, vocês já tinham uma certa idade, né? Estavam na adolescência, né? E as amigas perguntavam para você, onde tua mãe está? Que as tuas amigas já gostavam de mim, porque elas viam em mim algo diferente. Chamam de bruxa até hoje, tá? Não deixa de ser. Uma mulher sábia, uma mulher liberta é uma bruxa. O que é bruxa? É uma mulher sábia, né? Uma mulher liberta. E você dizia, minha mãe está metida naquelas coisas. Eu nem sei. Cheia de preconceitos, Preconceitos. Os primeiros preconceitos que eu tive na minha vida foi a minha família, né? A minha mãe, os filhos, o marido, e tudo que eu vivia para vocês, para a família, era muito difícil entender. Mas eu nunca desisti. E é para isso que a gente está aqui, para você que está escutando, perceber que a gente tem, às vezes, um preconceito ou um medo, a gente pode dizer também, daquilo que a gente não conhece ainda, né? Então, aprender a respeitar. A vida nos ensina muito também, a vida nos mostra, mas o quanto antes a gente conseguir aprender a respeitar e entender que tudo é muito bem-vindo, que aquela crença ou aquela cultura ou aquele modo de pensar pode não ser igual ao meu, e cada um tem o seu tempo. Tem que respeitar o tempo de cada um. Com certeza. Né? Eu despertei muito cedo para esse mundo que eu vivo hoje, esse mundo que eu chamo de mundo mágico, esse mundo espiritual, esse mundo além do físico, né? E é isso que o tarô mostra para nós, além do físico, né? A constelação sistêmica familiar mostra isso para nós. A apometria mostra além do físico, né? Trabalhar o que está por trás das suas atitudes. Sim, e eu tenho aprendido isso cada vez mais, né? A Marta falou uma frase ali pedindo para o universo o que eu posso fazer. Numa dessas perguntas, aqui estou, ao vivo no programa, falando sobre esse assunto que a gente ama muito e que eu espero que possa melhorar um pouquinho do seu dia e da sua vida também.
eu preciso contar do maior presente que eu recebi na minha vida, com toda essa caminhada. Foi o dia que a minha filha, a Ana Carolina, chegou para mim e disse: mãe, eu posso trabalhar com você? Eu posso conhecer mais deste mundo? Aquilo me chocou e eu falei: uau! Então, vale a pena, valeu a pena toda a caminhada. Sim, eu digo ali, eu vivi, né, fiz faculdade, também ninguém vai imaginar do que... tem um pouquinho a ver, né? Tem tudo a ver. Tem a ver com o ambiente, né? Eu sou engenheira ambiental e pós-faculdade, perdida, sem saber para onde ia, como ia, o que fazer, né? Dei uma viajada, dei uma conhecida do mundo, né, mãe? Você teve oportunidades lindas, né? Ficou certeza. um ano na Europa. Aproveitei um pouco da vida lá, mas voltei para o meu ninho, para o meu Porto Seguro. E com 20 e poucos anos, 23 anos, pensei, e agora? O que eu vou fazer? Não, eu já era... Não, foi com 20 e poucos anos, Uhum. A mãe já trabalhava nesse mundo de terapias, né? Eu trabalhava num lugar que eu amava, amo até hoje, CLT, mas eu sempre tive uma vontade de empreender. Não sabia nem como, nem por onde começar, mas essa vontade já estava em mim. A mãe me apoiou, como sempre, e comecei trabalhando com ela na época. Já tinha o centro de terapias, já trabalhava com as terapias, fui ajudar a administrar, conseguir cliente, mexer com o Instagram, tudo que eu amo, né? Sim, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E com esta parceria que nós fizemos, surgiu a Cia da Magia. Que é algo que vocês vão escutar e muito por aqui. Quem está nos assistindo ao vivo já está vendo esse cenário todo aqui, que é Cia da Magia 100%, que é a nossa vida, né? Uhum. E a Cia da Magia, para quem ainda não conhece, está no Shopping Catuaí. Ela já existe há mais de 25 anos. A gente vai contar a nossa história, a nossa trajetória, como a gente chegou nela, mas ela já existia muito antes. E ela é o nosso mundo mágico, enviamos para o Brasil inteiro. E são produtos esotéricos, místicos. Até trouxe aqui hoje para decorar um pouco o nosso ambiente, trazer esse aconchego, essas boas vibrações. Incensos, que nós duas não ficamos sem, né? A gente já tem isso no nosso dia a dia. Acender incenso todo dia, trazer esse aconchego. A energia das ervas para sua vida. Tem chazinho também. Essas xícaras você encontra por lá. A luminária, tudo isso tem um propósito energético. Então fica também o convite para você conhecer a Cia da Magia do Shopping Catuaí. Instagram, Cia da Magia. Segue a gente lá. Marta, começa você. Como começou a nossa trajetória, então, com a Cia da Magia? Que de lá até aqui, meu Deus! Então, como eu falei no início, eu vim de Curitiba e quando eu cheguei aqui em Cascavel, eu conheci a Cia da Magia, que o proprietário era outro, nós nos tornamos amigos, né? E fizemos terapia junto, fizemos alguma loucuragem junto com encontros, terapias. E chegou um belo dia, ele falou para mim, o César, né? Falou para mim: Marta, você quer ficar com a sua loja? Quer comprar a sua loja? Eu disse: que minha loja? Porque cada vez que eu entrava na loja, eu dizia: ai, eu vim ver, eu suspirava e dizia: eu vim ver a minha loja. E você era pequenininha, e eu arrastava você, né? E eu tenho lembranças da loja, eu ia muito com as amigas também. Uhum. Então eu sempre falo que quem é cascavelense raiz, com certeza tem uma memória afetiva da Cia da Magia lá no Central Park, que ela existe desde 2000. E nisso ele me pediu, né, a sua loja. Eu disse: César, eu dizia a minha loja por paixão, porque eu amo esta loja. Ela disse: justamente. Ele falou: eu estou cansada, eu quero me aposentar, e você é a peça-chave para continuar com a Cia da Magia. Eu me senti lisonjeada, né? E bem nesse momento, como o universo sabe de tudo, foi a fase em que eu tinha
saído do meu emprego na época e ido ajudar você no centro de terapias, né? E estava em busca de empreender, de abrir o meu próprio negócio. E veio essa oportunidade, eu falei, bora! Eu cheguei em casa e falei, Ana, você lembra daquela loja? Lembro. Falei, vamos comprá-la? O olho dela encheu de lágrima e ela falou, vamos mãe, vamos, vamos. E no mesmo dia ela quis conversar com o César e com essa força de vontade que a Ana Carolina tem de empreender, de fazer, fomos lá e fechamos o negócio e compramos a minha loja, que eu chamava de minha loja, né? E a Cia da Magia, em 2020, em plena pandemia. Em pandemia, que todo mundo falou, Marta, você é uma louca. Como que você vai empreender na pandemia? E eu nunca vou esquecer que nós compramos em setembro, em janeiro, fevereiro, fechou tudo. Que a gente ficou com algumas semanas, né? O comércio todo teve que fechar, enfim, foi um grande desafio para o mundo inteiro, né? E agora o que a gente vai fazer? E que nada, tudo fluiu, tudo aconteceu. E é o que eu sempre digo, gente, siga o seu coração. Quando o coração balança e diz, isso é para mim, isso é meu, é seu. E você vai, você simplesmente embarca e as coisas acontecem. E é como se o universo dissesse, uau, que maravilha! Ela vai, então vamos ajudá-la. Então é uma onda que empurra você, né? Sim, e um outro grande desafio da nossa vida, né? 4 anos depois que a gente estava com a loja, decidimos dar mais um grande passo. E construímos a loja no Catuaí. Sim. Hoje estamos lá no Catuaí. Que doideira, né? Quando eu penso, como que a gente teve coragem de fazer tudo que a gente fez? É isso, porque você sentiu o coração. E a Ana, quando ela olha para mim e ela sente que a coisa é positiva, ela vai, ela confia, né? A Ana foi sempre assim, Se vai. me perguntassem há 3 anos atrás, eu ia falar que tá maluca. Mas é isso, quem quiser acompanhar no Instagram, né? A gente tem toda essa trajetória que inclusive fomos nós quem fizemos toda a obra, quem demos a cara a tapa e batemos no peito e fomos lá e fizemos, né? Com certeza, com certeza. E hoje tem a Cia da Magia no Catuaí para você conhecer, que a gente é suspeita, mas eu digo que é a loja mais bonita linda da que existe. E você tá proibido de entrar na Cia da Magia e não olhar para o céu. Tá? Que tem um céu pintado à mão, estrelinha por estrelinha, que quem pintou ficou com torcicolo no segundo dia, ela levou 7 para pintar, então é tudo muito especial, o chão cheio de pedra, os produtos, e a Marta também, que inclusive nas quartas-feiras ela tira o tarô por lá, né? Tem uma salinha que a gente chama a salinha dos duendes, né? E eu leio o tarô lá, né? Então, assim... A vida é muito mágica, né? Você colocou como tema hoje os desafios, né? Como transformar desafios em novos caminhos. Olha, da onde a gente começou para onde a gente está hoje, né? Então, é a oportunidade. Não fique pensando, porque existe 2 pessoas neste universo. Aquela que pensa e aquela que faz. Então, tudo começa com o pensamento. O mundo é mental. Né? Então, se você pensa, uau, vou fazer isso, faça. Ai, mas será? Ai, mas todo mundo é contra. Não fale. Não fale dos seus projetos, apenas faça. E se alguém vier e é contra o seu projeto, não escute. É o seu projeto. Siga o seu coração. Siga o seu coração. Você não sabe o que vai ser lá na frente, mas faça com o coração que vai dar certo. Você vai ter sempre desafios. E os desafios que alavancam você para ir mais longe ainda. Marta, mãe, o que é espiritualidade para você? É além de nós. Espiritualidade é todos aqueles que nos cercam e estão dizendo, vamos, torcendo por você. Espiritualidade é o universo no seu total.
Espiritualidade não é uma religião. É o que você sente no coração. É o que você tem dentro. A sua alma. A sua crença, A a sua fé. A sua fé. Crença não, a sua fé. Né? Você tem uma fé linda, maravilhosa, eu vou conseguir. Isso é espiritualidade. E você nunca está sozinho. Algo sempre tem e te impulsiona para você fazer mais e mais. Sim, uma história até que eu adoro contar, que eu sempre brinco, né? Nós somos católicas, viemos de berço católico, como grande parte, né? E eu falo que quando eu era pequena, a mãe me colocou como coroinha na igreja. Que deu super certo, né, mãe? Sim, porque deu ela não queria nada da vida, ela queria só curtir. E eu fui conversar com o padre, ele disse... Padre Zico, nunca me esquecerei. Eu fui conversar com ele, ó, ela fez, não quer continuar a crisma. Aí ele falou, deixa comigo. Ele convidou ela imediatamente para ser coroinha, pronto. Fui ajudar o padre, era tudo que eu queria, fazer alguma coisa. Ela chegava a cansar nós. Mãe, tá na hora da missa, vamos. E hoje a gente está nesse universo onde tudo é super bem-vindo. Inclusive, é sobre isso que eu quero muito conversar aqui com vocês, sobre essa diversidade de fés, de crenças, de energias, né? Então a gente tem muito papo gostoso por aqui. E vocês acreditam que já está acabando? Voou, né? Ai, é tão bom conversar. Ainda mais conversar do que a gente gosta. E aquele friozinho na barriga que eu estava sentindo de primeiro programa, já tô mais tranquila. A conversa fluiu, eu nem vi o tempo passar e eu tenho certeza que vai ser assim sempre. Com Mãe, certeza. muito obrigada. Gratidão. Maravilhosa. Ao final do nosso primeiro programa, eu me diverti muito. Confesso que aquele friozinho na barriga no começo me deixou um pouco nervosa, mas é normal quando a gente faz algo pela primeira vez. E que delícia a gente ter oportunidades na vida, né? E principalmente dizer sim. Então, eu fico muito feliz, você que me acompanhou nesse primeiro programa. Eu espero que tenham muitos pela frente. Toda quarta-feira a gente vai estar por aqui, às 2h da tarde. E também vai ter reprise aos sábados. Toda quarta-feira eu prometo trazer conteúdos diferentes, convidados diferentes, então vai ter muito assunto bom por aqui. E hoje, para finalizar, eu trouxe uma frase que eu levo para a vida e que não poderia deixar de citar ela aqui. Deus nunca nos prometeu uma vida fácil, mas Ele nos prometeu estar ao nosso lado em cada passo da nossa caminhada. Então é isso que a gente falou hoje, que vocês conheceram um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da trajetória da Marta, da minha mãe. E digo que nem sempre foi fácil, ainda hoje não é fácil, a gente tem muitos desafios que a gente ainda não sabe como lidar, mas a gente sempre aprende e principalmente Deus está ao nosso lado. Então, vocês estejam aqui comigo sempre, que eu espero poder agregar demais na sua vida e deixar o seu dia um pouquinho mais leve e aí melhorar o nosso dia a dia, a nossa vida. Certo? Sigam o Instagram Além do Óbvio com Ana Faedo, tá? A gente começou agora a página, então vão lá e dá uma força. Também tem o Instagram da Cia da Magia, o Instagram da Marta Elizabeth. Acompanhem a gente pelas redes sociais e nos vemos por aqui. Esse foi o programa Além do Óbvio com Ana Faedo, o momento mágico do seu dia. Tchau!